Boa tarde. Caras e caros colegas, amigas e amigos, convidadas e convidados, excelências. Apesar de já terem sido apresentados os cumprimentos institucionais, não posso deixar de cumprimentar o Conselheiro Procurador-Geral da República, Dr. Amadeu Guerra, e saudar a sua presença. Deixar um cumprimento muito especial a duas pessoas, o Conselheiro Manuel Simas Santos, Presidente da primeira Direção Provisória do SMMP, e o Conselheiro Mário José Araújo Torres, Presidente da primeira Direção do SMMP, eleita para o triênio 1975-77 e fundador da MEDEL. Homenagear os ex-presidentes do SMMP que infelizmente já não estão entre nós e cuja memória queremos honrar. Artur Maurício, Guilherme Fonseca, Luís António Felgueiras e Rui Almeida Bastos. Saudar a presença da Conselheira Francisca Van Dunen, ex-Ministra da Justiça, que muito nos honra com a sua presença. Comunicar que a doutora Paula Teixeira da Cruz, impossibilitada de comparecer apenas por motivos de saúde, se associa às comemorações do SMMP. A seu pedido, transmito as suas felicitações ao SMMP pelo seu aniversário, bem como a todos os magistrados do Ministério Público. Por fim, homenagear todas e todos aquelas e aqueles que, ao longo destes 50 anos, participaram nos órgãos sociais do SMMP e contribuíram com sabedoria, perseverança e esforço coletivo para a sua construção, crescimento e dignificação. Hoje reunimos-nos para celebrar um marco histórico, os 50 anos do nosso sindicato. Esta data convida-nos a refletir sobre o passado, a valorizar o presente e a projetar o futuro. É um momento de orgulho, mas também de renovação do nosso compromisso com os magistrados do Ministério Público e com os valores que nos unem e que definem um Estado de Direito democrático. Não existe um Estado de Direito sem independência do sistema de justiça e este sem um Ministério Público independente. A independência de um sistema de justiça não é apenas um conceito vazio ou vago, é antes a pedra de toque de qualquer sociedade que se queira livre, democrática e respeitadora dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Contudo, a independência do sistema de justiça é algo que jamais pode ser dado como adquirido, conforme nos tem demonstrado a história recente em diversos países, como a Polónia, a Hungria, a Turquia e, mais recentemente, a Itália. Haverá sempre alguns protagonistas a quem não interessa uma justiça independente e um Ministério Público independente, institucional e funcionalmente, como órgão do Poder Judicial, capaz de investigar livremente todos os suspeitos da prática de crimes, em particular aqueles que desempenham outras funções públicas. O passado. Como disse Walt Whitman, o passado é a luz que ilumina o presente e o futuro. A cultura democrática e defesa do Estado de Direito está no ADN do SMMP. Olhando para trás, vemos um percurso marcado por desafios, lutas, sacrifícios e conquistas. Fundado em 1975, logo após a Revolução dos Cravos, o SMMP tem sido um baluarte na defesa do Estado de Direito democrático, da independência do sistema de justiça e na dignificação do Ministério Público, representando cerca de 90% dos magistrados desta instituição. Quantos sindicatos têm um índice tão elevado de sindicalizados? Poucos, seguramente. O SMMP tem um vasto historial de ações sindicais que remonta aos primeiros anos após a sua fundação e que se prolongou no tempo durante os seus 50 anos. A primeira greve de magistrados realizada em Portugal foi decretada pelo SMMP em 1985 em defesa da autonomia e do estatuto próprio do Ministério Público e teve uma adesão quase total da classe. A nossa história é marcada por momentos de resistência, determinação e visão, reflexo de uma postura precursora e visionária que sempre nos caracterizou. Enfrentámos desafios com uma perspectiva inovadora, antecipando tendências e moldando o futuro do Ministério Público e do sindicalismo judiciário. Esta abordagem precursora não só definiu o nosso passado, mas continua a guiar-nos rumo a um futuro que se quer promissor, onde a resistência se transforma em progresso, a determinação em conquistas e a visão em realidade. Muitos dos antigos dirigentes do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público
personificam essa resistência, determinação e postura precursora e visionária que tem caracterizado o sindicato. Como afirmou Martin Luther King, a verdadeira medida de um homem não se revela nos momentos de conforto e conveniência, mas sim na forma como se mantém em tempos de desafio e controvérsia. Quero destacar, entre muitos outros exemplos notáveis no percurso do SMMP, João Palma, que enfrentou corajosamente o período conturbado da liderança de Pinto Monteiro como Procurador-Geral da República, descrevendo como o período mais negro da história do Ministério Público Democrático. António Ventinhas, que se opôs firmemente às propostas de alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público, que ameaçavam a autonomia do Ministério Público, e às quebras de paralelismo entre as magistraturas. A eleição de António Cluny, em 2011, como Presidente da MEDEL, organização única que junta associações, sindicatos, magistrados judiciais e do Ministério Público, que celebrará neste ano 40 anos de existência. Estes dirigentes, juntamente com outros presidentes do SMMP e membros de sucessivas direções, têm consistentemente demonstrado coragem e determinação na defesa do Ministério Público, contribuindo para a sua dignificação e fortalecimento ao longo das suas 5 décadas de existência. É graças à coragem e determinação dos nossos antecessores, no sindicato, que hoje dispomos de alicerces sólidos sobre os quais tem vindo a edificar e continuar a construir um Ministério Público democrático, moderno e independente. Contudo, esta será sempre uma obra inacabada. Basta atentarmos nos recentes ataques mediáticos e políticos, bem como na ausência de autonomia financeira do Ministério Público e nos problemas daí decorrentes, para percebermos que a luta pela consolidação e aperfeiçoamento da instituição é uma tarefa permanente e incessante. O presente. Atualmente enfrentamos novos desafios num mundo em constante mudança. Vivemos numa época de transformações tecnológicas, económicas e sociais, que exigem de nós resiliência, criatividade e união. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público continua a ser um farol para os magistrados do Ministério Público, defendendo os seus direitos e promovendo a dignidade no exercício das suas funções. Os desafios que enfrentamos são complexos e multifacetados. A rápida evolução tecnológica exige uma constante adaptação dos nossos métodos de trabalho. As pressões económicas e políticas testam continuamente a nossa independência e integridade. As mudanças sociais trazem novos problemas, novos tipos de criminalidade e exigem respostas inovadoras do sistema judicial. Neste contexto, o papel do SMMP torna-se ainda mais crucial. Continuamos, SMMP, a defender de forma intransigente a independência institucional e técnica do Ministério Público, resistindo a quaisquer pressões, independentemente da sua origem ou proveniência. Lutar por melhores condições de trabalho, com apoio psicológico, medicina do trabalho e recursos adequados para os magistrados. Promover a formação contínua e a especialização dos nossos membros. Ser uma voz ativa na sociedade, contribuindo para o debate público sobre as questões da justiça, por muito que isso desagrade a alguns. Melhorar a comunicação com os associados e a sociedade. Colaborar com todas as entidades públicas na área da justiça, com o propósito de melhorar o funcionamento do sistema de justiça, com a certeza de que cada vez mais a justiça precisa de convergir naquilo que é essencial para melhorar o seu funcionamento. Um dos principais desafios que enfrentamos é a falta de autonomia financeira do Ministério Público. Esta situação compromete não só a eficácia operacional da instituição, mas também o bem-estar e a motivação dos seus profissionais, podendo afetar a qualidade da justiça prestada aos cidadãos. Recordo que a autonomia financeira é uma recomendação europeia defendida pelo Conselho Consultivo dos Procuradores Europeus, essencial para garantir uma efetiva independência do Ministério Público na sua atuação. Outro desafio significativo é a escassez de recursos humanos e materiais, que tem impacto no tempo e na qualidade da justiça. São necessárias ações concretas e melhorias tangíveis no sistema de justiça português, dotando o Ministério Público dos recursos necessários para cumprir eficazmente a sua missão. A nossa força reside na união dos magistrados do Ministério Público e na nossa capacidade de nos adaptarmos aos novos tempos, sem comprometer os nossos valores fundamentais. Juntos, continuamos a ser defensores intransigentes da legalidade democrática e baluartes de um sistema judicial íntegro e eficaz. Como membros fundadores da MEDEL,
reafirmamos o nosso compromisso com uma Europa assente nos direitos fundamentais, no Estado de Direito e em sociedades democráticas. A nossa luta continua não apenas a nível nacional, mas também no contexto europeu, onde defendemos os princípios de um sistema judicial independente e eficaz. O futuro. Olhando para o futuro, sabemos que há muito ainda por fazer, mas também que sabemos que temos a força da nossa história e a determinação do presente para enfrentar o que está por vir. O futuro pertence àqueles que acreditam na força dos seus ideais e na capacidade de lutar por eles. No 50º do SMMP, o Ministério Público enfrenta novos desafios num mundo em rápida transformação. A integração da inteligência artificial no sistema judicial exigirá uma adaptação rápida e formação contínua, levantando questões éticas e legais sem precedentes. Simultaneamente, a crescente complexidade dos casos, aliada ao volume massivo de informações e à evolução constante das tecnologias, exigirá dos magistrados do Ministério Público uma atualização permanente de conhecimentos e competências. As transformações sociais e políticas impõem igualmente novos desafios, colocando o sistema judicial no cerne de conflitos cada vez mais complexos e polarizados. Os magistrados terão de equilibrar a exigência de eficácia e previsibilidade com a necessidade de análises minuciosas, enquanto gerem recursos escassos e pressões externas. Este panorama exigirá não só competência técnica, mas também uma compreensão aprofundada das dinâmicas sociais em constante mutação e uma capacidade de adaptação sem precedentes. O SMMP, fiel à sua história de meio século, assume-se como um pilar fundamental no apoio aos magistrados nesta jornada de modernização, eficácia e independência, proporcionando formação, orientação e defesa incansável dos valores essenciais da magistratura do Ministério Público face aos desafios emergentes do século XXI. O SMMP mantém-se igualmente atento às vozes que propõem um retrocesso na estrutura e autonomia do Ministério Público, reiterando o seu compromisso com a independência institucional e funcional da magistratura. O nosso sindicato é mais que uma organização. É um movimento vivo, uma ponte entre o passado, o presente e o futuro. Que nunca esqueçamos as lições do passado, que sejamos corajosos no presente e que encaremos o futuro com esperança e determinação. Os magistrados do Ministério Público, juntos, através do SMMP, são mais fortes. Não mais fortes por si ou para si, mas em nome de uma sociedade que quer uma justiça independente e igual para todos. Juntos com magistrados judiciais, oficiais de justiça, advogados, órgãos de polícia criminal, continuaremos a contribuir para construir um sistema de justiça independente e mais justo e um Estado de Direito democrático. Peço a todos os presentes um forte aplauso para todos aqueles que construíram a história do SMMP e, por essa via, muito da história do Ministério Público. Obrigado.